3, do primeiro versículo até o 9. Vamos meditar nessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 9. Vai servir só como base para esse sermão, para darmos início desse sermão, essa carta que o apóstolo São Paulo nos escreveu. O apóstolo São Paulo, nessa carta, ele fala com você, amém? Ele fala conosco, porque ele ali está se referindo aos irmãos. E quem é irmão aqui? Quem são irmãos aqui? Você é irmão? Amém. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: essa mensagem é para você. Aí, irmão, né? Está falando com os irmãos, né? Já falou com os irmãos do passado e fala com os irmãos de hoje, através do Espírito Santo. Ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Vamos entender que o apóstolo São Paulo está um pouco aborrecido com esses irmãos. Como a meninos em Cristo, crianças em Cristo, né? Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora pode, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pode passar. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos operadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Senhor, me dê graça mais uma vez. Ó Pai, eu lhe rogo para que eu possa fazer entrega desta palavra, desta ceia. Que esta palavra venha, Senhor, edificar a tua igreja. Que esta palavra venha trazer cura, ó Pai, interior nesta noite, trazer cura nas emoções, nos sentimentos. Que esta palavra venha, Senhor, realizar aquilo para a qual o Senhor a enviou nesta manhã. Eu oro a Ti agradecido, ó Pai, por poder ministrar em Teu nome a Tua palavra. Usa-me segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Antes de entrar exatamente nesta mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero nesta manhã falar de alguns motivos que impedem o crescimento da igreja. Não só existem esses que eu vou relatar aqui, existem muitos motivos que impedem o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero relatar alguns aqui para nós. Mas antes, sabendo cada um dos irmãos, sabendo cada um de nós, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja imperfeita, ok? Amém? Vocês concordam com isso? A igreja ela é imperfeita?
Cristo é perfeito, mas a sua igreja, ela é imperfeita. Né? Na igreja, nós vamos encontrar falha na igreja. A igreja falha. Amém? Nós vamos encontrar também erros na igreja. Ok? A igreja erra. Amém? Quem concorda comigo que a igreja erra? Amém. A igreja falha. Amém. E a igreja também, ela é limitada. A igreja, ela tem os seus limites. Né? E essa igreja da qual eu estou falando nesta manhã, essa igreja, ela é você. Diga para o teu irmão, essa igreja é você. Diga para o teu irmão, você é imperfeito, você erra, você falha e você é limitado. Amém? A igreja somos nós. Por isso não adianta nós queremos ficar tirando cisco dos olhos de ninguém. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Porque nós somos tudo isso aqui, mais alguma coisa que Deus nos mostra na sua palavra. Aleluia! Agora, irmãos, nós precisamos, como igreja, que sou eu e você, a igreja não é essas quatro paredes, não é a placa que está escrito ali, metodista ariano, isso não é igreja. A igreja sou eu e você. E eu e você, nós como igreja, nós precisamos aprendermos a lidar com essa situação. Precisamos aprendermos a lidar com as falhas do outro. Precisamos aprendermos a lidar com os erros dos nossos irmãos. Precisamos aprendermos e entendermos que os nossos irmãos, nós somos pessoas limitadas. Há um limite. Há limite em nós. Então nós precisamos aprendermos a lidar uns com os outros. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Não existe essa igreja na terra. Não existe uma igreja perfeita. Perfeito só o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça. O corpo da igreja, ele é imperfeito. Aleluia! Mas mesmo sendo imperfeito, como nós somos, nós temos como corpo de Cristo um valor muito grande para Deus. Porque nós somos lavouras do Senhor. Aleluia! Ele está cultivando a sua lavoura. Glória a Deus! Ele quem cuida da sua lavoura. Glória a Deus! Ele quem cuida. Aleluia! Ele quem dá o crescimento da lavoura. Oh, aleluia! O apóstolo São Paulo falou: eu e Apolo, nós não somos nada. Quem somos nós? Irmão, nós não somos nada na obra do Senhor. Oh, aleluia! Somos nada. Quem somos nós na obra do Senhor? O apóstolo São Paulo, ele diz: nós não somos nada. Quem somos nós? Nós não somos nada. Então, meus amados, segundo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, segundo essa palavra, eu quero mostrar para você quais são os motivos que impedem o crescimento da igreja. Como eu já disse, são muitos os motivos, mas nesta manhã eu quero citar alguns motivos que impedem o crescimento da igreja do Senhor. Motivos que eu quero relatar aqui nesta manhã que impedem o crescimento numérico da igreja. Às vezes a igreja não cresce. E a culpa sempre é do pastor. A culpa sempre é do pastor. Pastor é assim, pastor é assado, né? Então a culpa é sempre do pastor. Por que a igreja não cresce? Então a igreja não cresce em número. Por que a igreja não cresce em número? Porque nós não cumprimos a ordem de Jesus.
Ele diz que nós somos cooperadores da obra. Eu e você temos responsabilidade de ganharmos almas para Jesus, multiplicarmos. Eu vim para Jesus, mas depois que eu vim para Jesus, pela graça e misericórdia, eu já ganhei muitas almas para Jesus. Ah, mas o senhor é o pastor. Não, eu não era pastor. Teve um ano que eu, Pai, Filho, Espírito Santo, nós ganhamos quase 1000 almas para Jesus. Simples, dando meu testemunho, falando o que Deus fez na minha vida. Quase 1000 almas vieram para Jesus, num ano só. Então, é assim que nós cooperamos com a obra de Deus, ganhando almas. Você tem ganhado alguma alma para Jesus? E aí a igreja não cresce. E a culpa é do pastor, porque a igreja não cresce. Mas a igreja, ela é a multiplicadora de almas. A igreja precisa ganhar almas. A igreja precisa se importar com as almas que estão lá fora. A igreja não pode estar satisfeita em ficar aqui nesse quadrado, nesse pedacinho. Não, nós temos que sair. Nós fomos chamados, tanto é que o nome igreja, né, eclésia, significa saído para fora. Sair para fora. A igreja significa aqueles que saem. Aqui é lugar da gente se alimentar. Aqui é lugar da gente ser curado. Aqui é lugar da gente ser restaurado. Aqui é lugar de nós recebermos as orientações do Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é lugar de nós cultuarmos o nosso Deus. Mas lá fora é o lugar onde nós devemos estar servindo ao Senhor. É daquela porta para fora. Então a igreja foi chamada para sair para fora. Diga para o teu irmão, você foi chamado a sair para fora. Está escrito na palavra de Deus, ide. Jesus não falou para eles ficarem em Jerusalém. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder. Já receberam o poder? Agora vocês vão por toda a Judéia, por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Esse é o nosso espaço. O mundo é o nosso espaço. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, a igreja ela não cresce em número porque a igreja ela está tolhida. Ela não atende o chamado de Deus. E você é essa igreja. Nós precisamos nessa manhã nos conscientizarmos disso. Nós somos a igreja que paralisamos a obra do Senhor. Então, a igreja não cresce. O que impede o crescimento da igreja é a nossa paralisia, ok? Vamos parar. Numérico. Esse é um motivo. Quero falar de outros motivos que também impedem o crescimento espiritual da igreja. A igreja também ela precisa crescer espiritualmente, ok? Como um texto que nós lemos, a igreja, o apóstolo São Paulo dando uma bronca, exortando os irmãos. Olha, eu estava dando leitinho para vocês. E continuo dando leitinho porque vocês não crescem. Vocês continuam criancinhas, bebezinhos. Vocês continuam carnais. Uma igreja carnal, ela não pode crescer. Porque a obra de Deus não cresce na força da nossa carne. Mas ela cresce na força do Espírito Santo. Ok? A igreja precisa crescer. E a igreja, ela precisa crescer também para a salvação. Porque muitos estão dentro da igreja, mas estão como crianças. E esses não conseguem crescer para a salvação. Existe o crescimento para a salvação. Aqueles que crescem para a salvação. Nós precisamos crescer para a salvação. Você não cresce para ficar nesse mundo, para ser igual ao mundo, né? Conforme o texto que nós lemos ali. Andar como os homens do mundo andam. Nós não crescemos para isso. Então, eu quero nesta noite colocar aqui alguns pontos, né?
sobre alguns motivos que impedem a igreja de crescer. O que impede a igreja de crescer. Ou seja, essa igreja da qual estou falando, ela é você. Então, nesta manhã, eu quero trazer aqui para você alguns motivos que impedem o seu crescimento. Quem está entendendo? Amém. Eu não estou falando da igreja num todo. Eu estou falando agora no âmbito pessoal, que impede, algo que impede o seu crescimento. Quem quer crescer aqui diante de Deus? Amém? Então, eu quero te apontar aqui, em primeiro lugar, coisas que impedem o seu crescimento. Falta de amor. A falta de amor, ela impede o crescimento do crente. Você está entendendo? Falta de amor, ela impede o crescimento dos irmãos. Nós precisamos amar para crescer. Você quer crescer, nós precisamos amar. Amar uns aos outros. 1 João, capítulo 3, verso 18, verso 11. 1 João 3, verso 11. Olha. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem, a primeira mensagem. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, nosso Salvador, a mensagem do início é essa, porque Deus nos amou primeiro. E agora nós precisamos também amar uns aos outros. Então, se você é um crente, é uma igreja, eu vou te chamar de igreja nesta manhã. Se você é uma igreja que não ama, você está fadado a ficar, né, sem crescimento, né, raquítico. Não vai entender nada da palavra de Deus. Então nós precisamos crescer. Versículo 18. Olha, meus filhinhos, João chamando, não amemos de palavra. Ou seja, esse amor não pode ser só de boca. Quem está entendendo? Aleluia! Existe amor só de boca para fora, né? Você fala só de boca. O amor para o crescimento não pode ser só da língua, né? Mas da obra em verdade, ou seja, da obra que Deus fez na sua vida, esse amor ele tem que ser verdadeiro. Que amor é esse só de língua, só de boca, só de palavra? Eu te amo. É tão fácil nós falarmos uns para os outros, eu te amo, não é verdade? Eu te amo. Mas cadê a obra que demonstra a atitude e esse amor? Amém? Então, irmão, se você quer crescer, nós precisamos amar. O que impede o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo é a falta de amor da igreja. A igreja não ama. A igreja precisa amar. Amar em todos os sentidos, né? Romanos 12, verso 9. O amor, primeiro diz ali que o amor não seja de palavra, que nós já vimos agora, né? De boca. A igreja está entendendo? Agora, esse amor também não deve ser um amor fingido. Crente não pode amar com falsidade. Fingir. Eu finjo que amo, mas eu não amo, né? Amém? Tem amor fingido, irmãos? Será que Jesus nos amou assim, com fingimento? Então, esse amor, ele não pode ser fingido. É o verso 10. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor de irmãos. É fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor, ele honra o outro. Quando nós amamos, nós honramos aquele outro irmão. O amor, ele traz honra. Você honra o seu irmão através do seu amor, né? Então, a falta de amor atrapalha o crescimento da igreja. Em número, em espírito, né? Espiritualidade. A igreja, ela não cresce espiritualmente. É aquela igreja carnal, né? E é uma igreja que se limita, né, ao mundo espiritual. E ela é uma igreja que não cresce para a salvação.
A igreja precisa crescer para a salvação. Aleluia. Né? Também vamos ver em 1 Pedro 1:22, e diz, olha, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Precisamos purificar a nossa alma, irmãos. Aleluia. A alma, ela é a sede da nossa inteligência. A alma, ela é a sede das nossas emoções. A alma, ela é a sede da nossa vontade. A alma é a sede do nosso sentimento. Então nós precisamos purificar a nossa alma, né? Como purificar? Está ali pelo Espírito Santo, em letra maiúscula, na obediência da verdade que é Jesus. Aleluia. Jesus é a verdade, obediência é a verdade, né? Por amor fraternal, amor entre irmãos, amor não fingido. Amai-vos ardentemente. Olha só, esse amor tem que ser ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Irmão, será que Jesus vai encontrar coração puro aqui nesta manhã? Precisamos, irmãos, nos purificar. Aleluia. A nossa alma. O mundo lá fora está, né? É que vive daquele jeito ali, né? Com impureza, com falsidade. Mas nós não podemos viver assim. Precisamos amar. A igreja cresceu, a igreja primitiva, porque Jesus transmitiu amor para eles, passou amor para eles. E nós também. É o mandamento que o Senhor nos deu. Amará o seu próximo como a si mesmo. Precisamos amar. Ok? Quem está entendendo? Não estou ouvindo barulho nenhum na igreja, todo mundo quietinho. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo estava preso, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Irmãos, o apóstolo São Paulo ele está dizendo que nós devemos andar como pessoas dignas, porque eu e você somos vocacionados. Aleluia, Deus. Vocacionados a andar no caminho do Senhor, vocacionados a seguir a Jesus, vocacionados a cooperar com a obra do Senhor. É uma vocação. Sabe o que é vocação? Vocação é aquilo que você gostaria de ser. Você fala, eu tenho vocação para isso, né? Vocação para amar. Que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Então você é um vocacionado, é uma igreja vocacionada. Nós somos vocacionados, né? Amar. Então, esses primeiros versículos que eu estou mostrando aqui, são versículos que está falando do amor fraternal, amor entre irmãos, entre igreja, Aleluia. entre pessoas. Os irmãos estão Glória a Deus. entendendo? Aleluia. Esse é o amor fraternal. Agora eu quero falar em Efésios 5, 25. Efésios capítulo 5. Já fala aqui de um outro tipo de amor que a igreja também deve ter, e muitas das vezes essa igreja, ela não cresce por falta desse amor. Efésios 5, 25. A igreja não cresce por falta desse amor no seio da igreja, né? Esse amor. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Aleluia. Então quem é casado Glória a Deus. também tem que amar. Se eu sou casado com a minha esposa, tenho minha esposa, tenho a minha namorada, sou namorado, e eu não amo, aí esse já é um outro tipo de amor. E essa igreja muitas das vezes não cresce porque há muitos casais dentro da igreja, né,
que estão com um relacionamento quebrados dentro do lar, relacionamento de marido e mulher. Então eles, como igreja, não estou me referindo à igreja no todo aqui, estou falando da igreja, pessoal. Eles, como igreja, eles não vão crescer nunca porque falta amor dentro daquele relacionamento. Aleluia! E uma coisa que faz um relacionamento crescer entre marido e mulher é o amor. Aleluia! Amor de marido, de esposa, faz crescer. Aleluia! Glória a Deus. Se não há amor no relacionamento de marido e mulher, vai crescer pouco. Aleluia! Vai ficar raquítico, cada vez vai piorando aquele relacionamento. Ali. E Jesus diz como deve ser esse amor de marido e mulher. Não é um amor qualquer, ó. Como também Cristo amou a igreja, que sou eu e você, e a si mesmo se entregou por ela. 26, verso 26. Aí Cristo, ele está falando para nós ali, né, que nós precisamos, olha, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aleluia! Os irmãos estão entendendo? Aleluia! Então, tanto a esposa quanto o esposo, eles precisam se amar para que haja a santificação, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é a água que vai lavar, vai purificar o relacionamento do casal. Aleluia! Esse é o amor, né, de marido e mulher. Falamos do amor fraternal para a igreja crescer. Estamos falando do amor entre marido e esposa, né? E agora eu quero falar em Efésios 6, verso 1. Efésios 6, verso 1. Olha, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, aqui fala de um terceiro tipo de amor. Quem ama, honra. Amém? Aleluia! Se você ama a sua mãe, você honra a sua mãe. Você não vai desonrar a sua mãe. Aleluia, Deus! Se você ama o seu pai, você não vai desonrar o seu pai. Se você ama seus filhos, você não vai desonrar os seus filhos. Você vai honrar os seus filhos. É verdade, aleluia! E você que é filho vai honrar. Esse é o amor. Amor e honra. Amém? Amor e honra. Então Deus, ele orienta para que a igreja, ela cresça. Essa igreja é você. Se você não honra seu pai, a sua mãe, você como igreja não vai crescer nunca. Está ali. Está escrito ali, versículo 1. Pode voltar o versículo 1. Volta o verso 1, por favor. Glória a Deus. Ó. Os filhos sejam obedientes. Obediente. Ah, pastor, mas eu já sou maior de idade. Está escrito que tem que ter maior de idade para obedecer seu pai e sua mãe? Meu querido, você vai ter que honrá-los até o final da sua vida. Amém? Esse negócio de maior de idade não, você é filho, você é filha. E você tem que honrar, né? Porque diz ali a palavra que isso é justo. É justo. O Senhor vê isso como um ato de justiça. Glória a Deus! Você está fazendo isso, honrando seu pai. Isso é um dos amor. Amar. Amém. Então a primeira parte aqui de motivos que impede, né, a unidade da igreja, o crescimento da igreja, a união da igreja. Para haver união no nosso meio precisa haver amor. Amém? Sem amor não há unidade aqui dentro, irmãos. Só vai haver unidade porque tudo na obra de Deus, na casa de Deus, é feito pelo amor. E só vai haver, né, unidade e crescimento se houver amor. Primeiro lugar, amor em todas as áreas da nossa vida. Amor fraternal, amor familiar, né, e amor ao nosso Deus. Amém? Em segundo lugar, falta
de unidade na igreja, falta para que a igreja cresça. Né? Nós queremos, em segundo lugar, mostrar aqui o que impede a falta de unidade na igreja. O que impede, já falamos em primeiro lugar, né? Quero que você vá guardando aí. O que impede a falta de unidade e crescimento da igreja é o número 1, amor. Amém? Guarde aí. Diga para o teu irmão, amor, que é para gravar. E em segundo lugar, o que impede a falta de unidade, união, amor na igreja, crescimento da igreja, é a falta de perdão. É a falta de perdão. Aleluia! Uma igreja que ela não pratica o perdão, meu Deus do céu, que igreja é essa? Falta de perdão. Aleluia, Deus! Impede a unidade da igreja. Aleluia! Porque um irmão não se dá com o outro, um não se dá daqui, outro não se dá dali, um finge daqui, o outro é falso dali. É uma confusão danada no meio dessa igreja. Porque não há perdão, não, pastor. Eu já perdoei esse irmão muitas vezes, pastor. Não quero nem saber. Ele senta lá, eu sento cá. Eu vejo ele no lado de lá, eu fico no lado de cá. Eu não quero saber dessa pessoa na minha vida. Que se dane para lá. Não é assim que nós falamos aqui? Que se dane para lá. Quero saber. Irmãos, é assim. Eu quero mostrar a você Colossenses 3. A falta de perdão, ela impede a unidade da igreja. A união da igreja. Olha só o que diz ali a palavra do Senhor nosso Deus. Suportando-vos uns aos outros. E fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, eu tenho que suportar meu irmão na base do perdão. Aleluia! Aleluia, Deus! Eu suporto porque Jesus está mandando, então você não ama. Aleluia! Eu suporto porque é palavra de Deus, mas olha, é insuportável aquela irmã. Aquele irmão é insuportável. Irmão, Aleluia! esse suportar, né, é no amor e perdoando nossos irmãos. No início aqui do sermão, na introdução, eu falei que essa igreja, que é você, ela é uma igreja falha, ela é uma igreja que erra, ela é uma igreja limitada. Não é verdade? Nós somos assim. Por isso nós precisamos suportar uns aos outros. Né? Agora, se você tem queixa, se alguém tiver queixa contra o outro, não é verdade? Aí está dando ali o que deve ser feito. Ó. Tem queixa contra o seu irmão? O que tem que fazer? Assim como Cristo te perdoou, assim você deve perdoar também. É simples. É bem simples. Amém, Jesus. Não tem nada demais. Pastor, o que eu faço? Diga para o teu irmão, é simples, meu irmão. Amém. Cristo te perdoou? Amém. Eu perdoo também. É muito simples. Aleluia. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. É muito simples. Segundo a palavra de Deus, é simples. É verdade? Então, assim como Cristo nos perdoou, diz, assim fazei vós. Assim a igreja tem que fazer. Nós temos que fazer. É perdoar. Porque uma igreja que não perdoa, ela é uma igreja que não cumpre a palavra de Deus. Ou seja, não há unidade onde não há perdão. Não há crescimento onde não há perdão. Não tem como Deus fazer essa igreja crescer. Né? Mateus 5, 23. Jesus dá uma dica aqui também. O que fazer nessa área do perdão, Mateus 5, 23. O próprio Jesus falando, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Oferta, irmão, que ofertas são essas? Pode ser o seu dízimo, pode ser a oferta de culto, pode ser os hinos, os louvores que você oferece a Deus, né? Pode ser um trabalho que você presta na igreja. A oferta pode ser tudo isso aí. Aí quando você entregar a sua oferta ao Senhor, todo alegre, né, Senhor, muito
ligar que hoje eu trabalhei, limpei o chão, fiz isso. Aí Deus está falando assim, você está se lembrando de um irmão que tem alguma coisa contra você? Está se lembrando dele? É forte. É? Aí Jesus diz, olha, portanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar do teu irmão que tem alguma coisa contra ti. Tem alguém aqui que tem alguma coisa contra o outro? Aleluia a Deus. A oferta pode ser a sua oração. A hora que você vai orar a Deus, Deus vai responder a tua oração? Vai. Ele vai até ouvir. Ouvir, Deus vai ouvir. Agora, se ele vai responder a sua oração, aí é complicado, né? Olha o que ele diz, versículo 24: deixa ali diante do altar a tua oferta e vais reconciliar-te primeiro com o teu irmão. É um ensinamento de Deus. Isso para que haja unidade. Isso para que haja crescimento. Glória a Deus. Isso para que nós possamos praticar o amor, a palavra de Deus. Aí ele disse, vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, reconcilia, hoje é dia. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Como você vai tomar a ceia do Senhor? Primeiro vai se reconciliar com o seu irmão. Não tome a ceia. Deus, Jesus que está ensinando. Jesus está falando que você não deve primeiro fazer aquelas práticas ali. Primeiro, deixa tudo, vai reconciliar com o teu irmão. Oh, pastor, mas a pessoa que eu tenho problema não está aqui. Tudo bem, nós estamos falando dos que estão aqui. Mas depois você vai lá se reconciliar. Maravilha, aleluia. Glória a Deus. É assim que Jesus ensina a igreja. E isso vai fazer o que, irmão? Vai fazer com que haja unidade. Quando o irmão se reconcilia um com o outro, vai acontecer no nosso meio o quê? Unidade, amor, perdão. E muito mais, vai acontecer cura. Pessoas vão serem curadas quando praticam isso que o nosso Deus está nos ensinando na palavra. Em terceiro lugar, uma das coisas que atrapalha a unidade da igreja, a união da igreja, o crescimento da igreja, naquelas áreas que eu já falei aqui, não vou repetir, é a falta de humildade. A igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja humilde. Aleluia! Humildade, para reconhecer que você também é limitado. Humildade para reconhecer que você também falha. Humildade para reconhecer que você também erra. Humildade para reconhecer que você também depende de Cristo Jesus. Aleluia! Precisamos ter essa humildade. E falando em humildade, não tem melhor do que o próprio Jesus. João capítulo 13, versículo 14, Jesus nos dá um exemplo de humildade. Nós precisamos aprender com Jesus. E diz, ora, o seu Senhor e Mestres, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Você está entendendo, irmão? Isso é humildade. Jesus, ele se humilhou, ele nos apresentou ali um gesto de humildade, lavando os pés dos discípulos. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou o seu trono. Jesus se fez homem, se humilhou, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui e receber a nossa salvação. Aleluia! Jesus foi um homem humilde e ele diz na sua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de quê? De coração. Jesus falou que ele é humilde de coração. A igreja, para haver unidade na igreja, precisa haver, irmãos, para haver unidade na igreja, precisa haver humildade. Até rima, né? Para haver unidade,
E crescimento na igreja, precisa haver na igreja o quê? Humildade. Seja uma pessoa humilde mesmo. Eu conversando com um rapaz um dia desse, eu gostei do que ele falou comigo. Falou, pastor, eu saí da igreja, estou fazendo isso. Foi falando tudo que fazia. Humildade. Poderia se reter, poderia não vou falar com o pastor, não. Essas coisas, não vou conversar essas coisas com o pastor. Não, mas ele foi falando tudo o que estava fazendo. Eu achei aquilo bonito, entendeu? Um gesto de humildade, um gesto de reconhecer que ele falhou, que ele errou, né? Que ele é limitado, que ele está sujeito a essas coisas. E nós precisamos, quando erramos com nossos irmãos, nós precisamos, né, demonstrar humildade de falar com os irmãos. A humildade é muito importante para que haja unidade na igreja. Seja uma pessoa humilde. Está cheio de crente arrogante na igreja. Cheio de crente assim, de pessoas assim, igreja assim. Deus ama a humildade. Deus diz que aquele que se humilha, ele será exaltado. Os humildes serão exaltados. Seja uma pessoa humilde. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Se tem que falar alguma coisa, confessar alguma coisa, confesse. Mas é muito importante a humildade para que haja a unidade da igreja. Filipenses 2, verso 2, também um texto que nos fala de humildade, né? O apóstolo São Paulo falando, olha, completai o meu gozo, ou seja, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, né? O apóstolo São Paulo falando, o verso 3, por favor. Nada façais por contenda ou por vanglória, né? Mas por humildade. Aleluia! Glória a Deus. Nós não devemos estar fazendo nada na casa de Deus para se vangloriar. Tem gente que adora se vangloriar. Eu sou o melhor pregador, eu sou o que canto melhor, eu sou o que toco melhor, eu não vou participar disso, eu não vou participar daquilo outro. Seja humilde, meu irmão. Por que você não vai participar? Você é melhor do que o outro? Nós somos melhores uns do que os outros? Não, pastor, eu não me coloco nesse meio aí, porque... Não, seja humilde. Se coloque sim, nem que seja para abençoar. Né? A humildade, tudo está ali. Né? Não devemos fazer nada por contenda. Irmãos, há muitas contendas na casa de Deus. Vai fazer uma coisa, tem contenda. Às vezes dá até medo. Pastor vai fazer uma festa, vai ter uma festa. Pastor já fica com medo, já fica orando, Senhor, olha, tomara que não tem briga, Pai. Tomara que não tem contenda, Senhor. Sempre tem uma contenda. Tudo que é bom que nós vamos fazer, tem sempre uma contenda. E nós vamos saber por causa da contenda. Né? Porque alguém quer se vangloriar, alguém está querendo aparecer na casa de Deus. Deus Santo dos Céus. Mas está ali, olha, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, nós vamos fazer isso. Considerar o irmão superior. Eu faço isso para a glória de Deus. Irmãos, eu faço isso. Tem pessoas que eu reconheço que é melhor do que eu. Aleluia. Eu sei que é melhor do que eu. Aleluia. A humildade é muito importante. Falar em humildade é muito importante. Tem pessoas que elas não conseguem entender os planos de Deus na vida do outro. Eu e minha esposa fomos visitar uma igreja nossa. Chegando lá no término do culto, um pastor, um amigo nosso, né, conhecido nosso, se dirigiu a nós e nos perguntou onde nós estávamos morando. Nós falamos em Copacabana. Ele, Copacabana mesmo? Ou Copacabana de Caxias? Não é a primeira vez, né? Eu já falei isso aqui para os irmãos.
E na semana passada, segunda-feira, nós tivemos uma reunião de pastores de novo. E ele veio me perguntar novamente, o mesmo pastor, né? Pastor, o senhor está morando em Copacabana? Mas ele já foi falando, irmão, diante de Deus não estou aumentando. Era no Cantagalo? Acho que eu tenho cara de pai de morar no Cantagalo. Cantagalo é a comunidade de Copacabana. Ele mesmo já foi me perguntando se era no Cantagalo. Mas acho que ele me veio, acho que tão simples, tão humilde, eu sei lá, não sei o que ele veio em mim. Né? Ele não me vê com pinta, né? Com aparência, com postura de morar ali na área, né? Nobre de Copacabana, onde eu moro, que é a 50 metros do metrô Arco Verde, Copacabana. E o pastor, então, novamente insistiu. Então, meus queridos, nós precisamos ter humildade. Eu tenho até vergonha de falar que eu moro em Copacabana, já devido a essas coisas que acontecem comigo, que não é a primeira vez. Né? E a gente precisa ter essa humildade. Então, meu irmão, humildade é muito bom, porque nós vamos reconhecer nossas limitações, nossos erros. Não, você é humilde porque você sabe que você erra também, e você falha também. E isso vai abençoar a unidade da igreja, irmãos. A humildade, seja humilde. Os diáconos, seja humilde, não fica um querendo ser melhor que o outro. Os presbíteros, sejam humildes, não fica um querendo ser mais que o outro. Os pastores, sejam humildes, não fica querendo um ser melhor que o outro. Né? Ministério de louvor, sejam humildes. Queiram ser melhor do que o outro. A humildade vai fazer com que haja crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento para a salvação. Você vai crescer, a igreja vai crescer. Humildade, faça tudo com humildade, para a glória de Deus. Em quarto lugar, quero apresentar a você mais um motivo que atrapalha a unidade, o crescimento da igreja. Unidade e crescimento da igreja que atrapalha. Quero trazer para você mais um item. Quarto lugar, falta de oração. Foi o que o apóstolo São Paulo falou ali. Vocês estão carnais. Crente carnal é crente que não ora, crente que não consagra a vida, crente que não lê a palavra de Deus, né? Então, falta de oração também atrapalha a unidade da igreja. Porque, irmãos, como igreja, nós temos a responsabilidade de orar um pelo outro. Tiago 5,16 vai nos mostrar isso. Olha só, nas nossas reuniões, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Está ali orar. Irmãos, a igreja tem orado um pelo outro. Quando nós fazemos isso, oramos um pelo outro, vai haver unidade na igreja. A oração traz a unidade. Aleluia! A oração une o crente, né? E tem mais. Não só une, né? Mas está ali, olha. Para que sareis? Quando nós oramos um pelos outros, Deus começa a agir e trazer cura na igreja. Cura, tirando rancor, tirando mágoa, tirando angústia, tirando depressão. Deus começa a fazer uma limpeza, uma purificação e começa a arrancar tantas coisas ruins. É através da oração, meu irmão. O crente está ali na palavra de Deus. Oração é orar um pelos outros. Não vai orar coisa nenhuma. Irmãos, a igreja precisa orar. Os jovens da nossa igreja precisam ser jovens de oração. Quando a diretora marcar oração para os jovens têm que vir a oração. Porque é através da oração que vai haver unidade no meio da nossa juventude. É através da oração também vai haver comunhão no meio dos irmãos. Jovens precisam se reunir para orar.
E quando estiver orando, um chega para o outro, confessa: meu irmão, eu estou meio fraquinho, meu irmão, eu estou assim, meu irmão, eu estou assado, ora por mim, ora pela minha mãe, ora pela minha avó, ora pelo meu pai, meu avô, ora pela minha família. E quando vocês se reunirem, confessai as culpas uns aos outros. Olha, pequei, olha, eu estou fraco, errei e tal, eu quero oração. Tem que haver isso, nós somos a igreja. Isso tem que haver para que haja unidade, para que haja crescimento da igreja. Tem que haver isso no nosso meio. Então a falta de oração, igreja que não ora, é uma igreja que está fadada a morrer. Colossenses 3,16. Então nós precisamos fazer isso. Aleluia. Diz: olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Não, isso já falamos, né? Já falamos. Não era esse o versículo, não. Graças a Deus. Mas Deus quer falar isso novamente, né? Através da oração, há perdão, né? Através da oração você vai poder suportar um ao outro. É através da oração. Irmãos, isso tudo é importante para a unidade e crescimento Nós vamos crescer numericamente, que a igreja vai encher, né? Os irmãos vão servir a Deus com alegria. Nós vamos crescer espiritualmente, não é verdade? E nós vamos crescer para a nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Quando nós praticamos tudo isso aqui que nós estamos falando, né? E para concluir nesta manhã, para nós concluirmos nesta manhã, a falta, mais uma falta, a última falta que impede o crescimento da igreja, o último motivo que eu quero expor aqui, que impede a unidade e impede o crescimento da igreja. Quero colocar aqui a última. Aí nós vamos voltar ao texto. De repente você está pensando: pastor, leu um texto, esqueceu do texto. Pode ficar tranquilo. Nós vamos voltar nele agora. Eu peço até ao irmão que já daqui a pouco coloque ele aí para mim, tá? Então, a falta de maturidade da igreja impede, atrapalha a unidade da igreja. Falta de maturidade. Né? Então, isso atrapalha a unidade da igreja. Vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 3, que é o texto. Aí nós vamos ver aqui. Essa igreja, a igreja de Coríntios, que o apóstolo São Paulo se dirigiu a ela era uma igreja imatura. Aí vamos voltar a ler o texto. Diz o apóstolo São Paulo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, porque era uma igreja imatura. Irmão, uma igreja imatura, no meio de uma igreja imatura, não há unidade. Porque a igreja imatura, ela se torna uma igreja carnal. E não espirituais, mas carnal. Ou seja, como meninos em Cristo Jesus. Aí é um bando de criança. Um bando de criança junto. Você já viu o que acontece? O que acontece? Um briga daqui, um pula dali. Fulano pegou aqui, não me levou. Pastor, fulano, tia, fulano veio aqui e pegou isso. É tudo uns bicudos. Tudo problemático. Igreja imatura, irmãos. Dá muito problema, pastor. Ali o apóstolo São Paulo: olha, mais uma vez, eu não vou nem falar com vocês. Vocês não são espirituais. Vocês são carnais, vocês são imaturos. A igreja, ela precisa amadurecer, meu irmão. Maturidade traz unidade e traz crescimento para a igreja. Que negócio você está brigando por qualquer coisinha na igreja? Ali, irmãos, essa é a igreja. A imaturidade é um problema tremendo que impede a unidade, a união, o amor, a prática de tudo isso que eu já falei aqui até agora, né? Por quê, irmãos?
o crente imaturo, ele não entende. Ele não entende o quê? Ele não entende que eu e você, nós somos cooperadores de Cristo, irmãos. O crente imaturo, ele não entende a obra do Senhor. O crente imaturo, né, ele não é consciente o suficiente para entender que nós precisamos cooperar uns com os outros na obra de Deus. Eu coopero com você na obra, você coopera comigo na obra, porque o crente maturo, ele sabe que a obra não é dele, mas que a obra que nós estamos cooperando, que nós estamos fazendo, essa obra ela é de Deus. Ela é a obra do Deus vivo, irmãos. É a obra de Deus. Glória a Deus. Essa obra de Deus. Nós não estamos aqui para nós concorrermos um com o outro. Não tem que haver concorrência. E essa igreja aqui, havia uma concorrência, né? Um com o outro. Aí o apóstolo São Paulo no verso 2, olha, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo entre vós, irmão, inveja atrapalha a unidade da igreja. Que inveja. E agora, o pastor agora colocou a irmã fulana de tal. Aí o outro lá já inveja. O pastor não vê, não me olha. O pastor não está me vendo na igreja, não. Ele viu a irmã fulana, viu o irmão de tal. Irmão, a obra é de Deus. Nós somos um nesta obra. A obra não é sua. A obra não é do pastor Wilson. O texto diz aqui que nós somos cooperadores desta obra. Portanto, não pode haver inveja na obra do Senhor. Não pode haver inveja na obra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Então o texto diz, ainda são carnais, havendo entre vós inveja. Olha só. Inveja, irmãos. A igreja não se une quando há inveja no meio dos irmãos. Não se une. Havendo o que? Olha, igreja imatura, olha só. Contendas. Meu Deus. É contenda daqui, é contenda dali. Tem muitos pastores morrendo de infarto, irmão. Estão aguentando, não. É muita contenda, é muita coisa dentro da igreja para o pastor aguentar. Guarda o teu servo, papai querido. Tem muitos pastores doentes, morrendo, porque não estão suportando isso aqui, a criancice, a meninice dentro da igreja. A igreja não cresce. Não há unidade, não há amor, né? Contenda, conforme está aqui, contendas e dissensões. Aí ele diz, não sois vós porventura carnais, e não andais segundo os homens lá fora. O apóstolo Paulo está falando, vocês estão aqui dentro, mas vocês estão andando igualzinho o pessoal que está lá fora. Vocês não estão falando, irmão? Não, o pastor não está falando, não. Está ali? Olha lá. Vocês estão andando igualzinho os que estão lá no mundo. É o que está ali, ó. Segundo os homens. Não há unidade no meio de vocês. É manhã de vitória. Os irmãos estão entendendo, meus irmãos? Irmãos, nós precisamos melhorar. Vamos amadurecer espiritualmente. Vamos crescer espiritualmente. Glória a Deus. Vamos crescer, nós precisamos crescer. Louvado é o teu nome, Jesus. Precisamos ser cristãos, crentes, igreja madura. Senhor, aleluia. Se tem um irmão que faz melhor, glória a Deus. Se tem um irmão que está saindo bem, glória a Deus. Honra aquele irmão, honra aquela irmã. Elogia ela, elogia ele. Fala, poxa, o irmão está uma bênção, a irmã está uma bênção. Os irmãos estão entendendo? Vamos honrar nossos irmãos que estão sobressaindo na igreja, que está cooperando com a obra do Senhor, não é verdade? Né? Então, ele no verso 4, porque dizendo eu sou de Paulo. Não, foi Paulo. O outro, não, mas eu fui Apolo. Né? Aí o apóstolo São Paulo, verso 5, ele diz, né, no verso 5, aí ele diz, olha, pois quem é Paulo? E quem é Paulo? Não, quem é você? Na obra de Deus. Você já entendeu quem é você na obra de Deus? É o que o Paulo ali está falando, ó. Nós não somos nada, senão ministros, né, pelos quais crestes, e conforme
o que o Senhor deu a cada um. Você é conforme o que Deus te deu para fazer na obra. O que você tem, você não tem nada, irmão. Você tem o que Deus te deu, é o que eu entendo ali, o que o Senhor te deu. Você é na obra que o Senhor te deu para ser. Nós somos aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor deu a cada um, o Senhor te deu talento para uma coisa, te deu habilidade para outra, mas tudo é para o Senhor. Nós somos cooperadores uns dos outros na obra do Senhor. Versículo 6. Glória a Deus. Apóstolo Paulo está falando, não, eu plantei. Apolo regou. Meu querido, mas o crescimento é Deus quem dá. Não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você limpa, não é porque você faz isso ou faz aquilo na casa de Deus que você vai ter merecimento, não, meu irmão. Porque é Deus quem vai te honrar. É Deus quem dá o crescimento. É Ele, sem Ele, meu irmão, nós não somos nada. Então nós precisamos entender isso, meu irmão, minha irmã. Os irmãos estão entendendo? Quem dá, a igreja está crescendo porque eu toco muito. Meu irmão, vai amadurecer. A igreja está crescendo porque eu canto muito. Quer ver? Eu saio daquela igreja. Teve um problema aqui assim, teve um camarada aqui que ele pensou que ele saiu daquela igreja, não tinha membro nenhum. A gente tinha meia dúzia de membros. Aí teve uma família que pensou, agora aquela porta vai fechar. Aí saiu. Meu irmão. Aí foi que melhorou, a igreja cresceu. Porque Deus quem dá, Deus não depende de você. Deus não depende de mim para a igreja crescer. Porque quem dá o crescimento é Ele. Se Ele não colocar a mão dele, a igreja não cresce. É Ele quem dá o crescimento. Agora Ele conta com você. Ele conta comigo, Ele conta com nós. Deus conta contigo. Diga para o teu irmão, Deus conta com você na obra. Ele não depende, Deus depende de mim, meu irmão, Deus não depende de você. Ele conta conosco na obra. É Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te dar talento para você fazer a obra. Então é Deus, meu irmão. A igreja madura, ela tem essa consciência, não é Deus que faz tudo. Irmãos, eu estou aqui, eu falo, Senhor, eu não faço nada, é o Senhor que faz tudo. Os irmãos olham para mim, pastor, o Senhor trabalha muito, o Senhor faz isso. Mas na hora da minha oração com Deus, eu falo, Senhor, eu não faço nada. Os irmãos estão ali naquela igreja, é o Senhor que está levando, é o Senhor que faz isso, é o Senhor que faz aquilo, é o Senhor que faz tudo ali. Toda honra, toda glória para o Senhor. Versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa para Jesus? O apóstolo Paulo está dizendo que você não é nada. Não é coisa nenhuma. Nem o que rega. Mas é Ele, aleluia. É Ele que é alguma coisa aqui nesta igreja, é Jesus. É Ele, querido, que abençoa nós todos. É Ele que abençoa a sua vida. É Ele que perdoa os seus pecados. É Ele que derramou o sangue por você. É por Ele que nós estamos aqui nesta manhã. Aleluia. Glórias a Deus. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Nós somos apenas cooperadores uns dos outros e do Senhor. Se coloque como cooperador na obra do Senhor. Se a sua líder de jovem te chamar para cooperar, coopere porque é para o Senhor. Se a sua líder de adolescente te chamar, coopere porque é para o Senhor. Se a sua líder de departamento de adulto te chamar, meu querido, venha, corra, porque é para o Senhor. Se o pastor ou o presbítero te chamar para alguma coisa, venha, porque é para o Senhor. Nós estamos aqui para cooperar uns com os outros. E aí haverá unidade, haverá bênção no nosso meio, haverá cura no nosso meio. Aleluia, porque nós dependemos dele. Nós podemos fazer tudo, podemos plantar, podemos regar, podemos fazer qualquer coisa, mas se ele não der o crescimento, nós vamos ficar vazios. Dependemos dele para o crescimento, porque a obra é dele. O maior interessado na unidade da igreja, diga para o teu irmão, é Jesus.
João 17, 21. Quer ver só? O maior interessado na unidade, no crescimento da igreja é Jesus. O maior interessado na sua vida não é o pastor Wilson. Quem está mais interessado na sua vida é Jesus, não sou eu. Eu me interesso, mas nem tanto. Diz assim, olha, Jesus falando na oração para que todos sejam um. Jesus, ele deseja que haja unidade na sua igreja. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles, a igreja, sejam um em nós. Jesus está interessado na nossa união. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, como o mundo lá fora vai crer em nós? Se eles estão vendo que nós somos um bando, né, de carnais, de pessoas que causam problemas, divisões, invejosos, hipócritas, como eles vão crer em Jesus lá fora? Através da nossa unidade, irmãos, do nosso amor, da nossa união. É que o mundo lá fora vai crer em Jesus. O mundo precisa crer em Jesus, mas a igreja, ela é o exemplo para que o mundo creia em Jesus. É o que está ali. Jesus está interessado nisso, meu irmão. Ele está interessado na unidade da igreja. Não cause problema, dissensões na igreja, porque Deus abomina o que faz isso. Mas para encerrar, mas todos nós, eu e você, meu irmão, todos nós temos a obrigação de superar. Presta atenção, todos nós, eu e você, nós temos a obrigação de superarmos todas as dificuldades, todos os problemas que possam ou que venham impedir a unidade e o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Nós temos essa obrigação, nós temos esse desafio de nós superarmos tudo que possa atrapalhar a unidade no meio da igreja. Se você percebe que tem algo tentando atrapalhar, nesta manhã, meu querido, você tem a obrigação de se esforçar e não permitir que isso venha acontecer no meio da igreja de Cristo, no meio do povo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque isso acaba comprometendo a unidade da igreja. Os problemas, quando não são superados, vai comprometer a unidade da igreja. Essa igreja aqui é uma igreja conhecida como a igreja da família. Aleluia. É conhecida como uma igreja unida. É conhecida como uma igreja amorosa. Esta é a nossa igreja. Uma igreja que os irmãos se importam um com o outro. Aleluia. Nós temos a responsabilidade, né, de sermos cooperadores da obra de Deus. Nós temos a responsabilidade de sermos edificador e defender o corpo de Cristo Jesus aqui no nosso meio. Defenda o corpo de Cristo. Edifique o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém? Então uma igreja, ela para ser uma igreja unida, ela precisa ser uma igreja madura. E a nossa igreja tem que ser, irmãos. Porque essa igreja aqui, ó, que recebe de palavra só a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, essa igreja aqui, ela tem que crescer. Ela tem que amadurecer. Ontem mesmo nós ouvimos uma mensagem pelo nosso irmão Jeff, seminarista Jeff, pela manhã. Mensagem abençoada. Depois a irmã Damiana até falou: pastor, vou ver se o irmão Jeff pode repetir essa mensagem que ele deu para os jovens. Nós vamos marcar aí. Ela gostou tanto, todos nós gostamos daquela palavra. Porque é uma palavra, uma mensagem que traz exatamente tudo isso que eu estou falando aqui.
O amor, né, que nós precisamos. Tudo parte do amor. Está aqui, olha, o amor de Jesus. Ele morreu por nós. Ele derramou isso. Tudo aqui foi por amor. Amém? Receba esta palavra. Fique com esta palavra. E nós vamos orar agora para nós cearmos. Quero convidar os presbíteros que estejam aqui, missionário Joselade. Fique com essa palavra. Se você não aprendeu muita coisa, guarde sempre alguma coisa. Primeiro, que é o desejo de Jesus Cristo, que nós sejamos uma igreja unida.